Harion, galera. Hoje atacamos de complexo de Brahman. É mais grave ainda do que o complexo de Arjuna que mencionamos na entrega passada. O nome foi cunhado pelo Tales Nunes, professor de yoga de Florianópolis, a quem agradecemos a ideia e a sugestão. Existem 3 planos de realidade: Paramārthika, Vyavahārika e Pratibhāsika. Paramārthika é o plano do absoluto, ou seja, aquela realidade, aquela presença, aquela consciência para a qual aponta a palavra Brahman, que significa o ilimitado e vem da raiz br, que quer dizer incomensuravelmente grande. O segundo plano de existência, chamado Vyavahārika, é o tempo-espaço, é a natureza, é tudo o que está contido no tempo-espaço, desde o Big Bang, início da criação, início da existência desse universo, até o Big Crunch, que vai ser a dissolução final. Vyavahārika é tudo o que você vê e tudo o que você não vê. Tudo o que o ser humano conhece e tudo o que o ser humano ignora sobre a natureza. É o que se chama Ishvara, a criação ativa. A inteligência criativa, feita vida, feita leis naturais, feita tabela periódica dos elementos, feita tudo o que sabemos e tudo o que desconhecemos sobre o universo. E o terceiro plano é o que se chama a existência projetada, ou a existência do indivíduo que aprecia o mundo através da lente do seu próprio ego. Esse terceiro plano é chamado Pratibhāsika. No terceiro plano, a individualidade enxerga o mundo através de uma lente peculiar, que é a lente do seu próprio ego. É como se fosse um cristal, através do qual você colore o universo com as características da sua própria psique. Ou que, em outras palavras, significa que nós não vemos o mundo exatamente como ele é, vemos o mundo como nós somos. O segundo e o terceiro plano da existência, Vyavahārika e Pratibhāsika, são expressões do que se chama Maya, ou o poder de ocultação da força criativa. Maya não é ilusão, Maya é o aparente, é aquilo que aparenta ter existência separada da causa, separada da consciência original, que é Brahman, mas que na verdade depende da presença de Brahman para poder existir. Então, Brahman, ou a consciência ilimitada, ou chamado absoluto, é o esteio que suporta a criação e todos os indivíduos dentro dela. Algo que nós vemos com certa frequência é que, partindo da base de que existem esses 3 planos de realidade, alguns fake gurus, alguns falsos mestres, deliberadamente misturam o absoluto com o relativo e o relativo com o subjetivo para ganhar benefícios próprios. Esses benefícios são obtidos enganando pessoas, iludindo pessoas, manipulando os demais ou alegando que eles têm um poder que você não tem. E esse é um dos temas mais importantes para você separar o joio do trigo, para você entender quem é que vale no mundo da espiritualidade, quem é que merece a sua confiança e quem não merece. Isso pede da sua parte muito bom senso e uma vacina contra gurus safados. Essa vacina tem 3 elementos: livre-arbítrio, bom senso e espírito crítico. Ou seja, você não pode engolir tudo que mastiga. O guru sem vergonha que tem o complexo de Brahman vai dizer para você que ele é mais do que você, que ele tem um poder, que ele tem um conhecimento que você não tem. Ou seja, vai se colocar num plano acima de qualquer
ser humano normal, alegando, por exemplo, que ele recebeu aquilo por revelação divina. Ou algumas pessoas fazem como aquele Sai Baba e tantos outros, busque a lista das pessoas que alegam ser Jesus. Na Wikipédia você vai ter dúzias e dúzias e dúzias de nomes. A pessoa simplesmente alega que ela é Deus e acabou a história. E naturalmente exigem um culto à própria personalidade. Eu lembro que uma vez perguntaram lá para o nosso mestre Swami Dayananda o que ele achava sobre esses gurus que diziam ser encarnações ou avatares divinos. E ele deu uma resposta lapidária, dizendo: essas pessoas têm direito de dizer que elas são Deus. Porque, de fato, desde o ponto de vista absoluto, do Paramártica, todos nós somos manifestações do ilimitado. Porém, você tem direito de não acreditar nesse papo furado. Mais claro do que isso, somente a água. Em muitos casos, esses falsos gurus vão colocar pressão nos seus discípulos na forma de privação de sono, fazendo-os dormir tarde de noite e obrigando-os a acordar cedo de manhã, colocando dificuldades no cotidiano das pessoas, colocando umas pessoas contra as outras, criando conflitos entre elas para depois vender a solução. Porque, afinal, estes camaradas são como a máfia. Eles criam uma situação de instabilidade para depois vender proteção deles mesmos. Criam o conflito, criam o problema e vendem a solução. E depois dão a você um tampinha nas costas e dizem: muito bem, você venceu. Só que você não cresceu. Você simplesmente perdeu o seu tempo, perdeu a sua energia, perdeu a sua atenção e perdeu o seu dinheiro. Então, para evitar cair nesse tipo de cilada, nós temos que ter bom senso. Nós temos que ter espírito crítico e nós temos que fazer perguntas. Temos que esclarecer as nossas dúvidas. E se o guru com complexo de Brahma recusar responder perguntas, obrigar você a assinar documentos em que você não pode falar sobre o ensinamento, arrancar promessas ou juramentos, é melhor você cair fora desse tipo de lugar, porque são ambientes tóxicos nos quais, se você fica, provavelmente vai sair machucado. Cada individualidade, cada Jiva Atma, cada ser vivente é expressão do próprio ilimitado. Coloque as pessoas com complexo de Brahman no lugar que a elas corresponde. E voltando ao tema inicial, como é que você vive? Que diferença faz no seu cotidiano saber que existem estes 3 planos da existência? Quando você vive no dia a dia, nesta sucessão de eventos a qual você chama de minha vida, você deve lembrar sempre: para isso existe a meditação, para isso existem os mantras, para lembrar da nossa própria natureza, que é ilimitada. Lembrando que a sua natureza é ilimitada, você vai olhar para as coisas, vai olhar para o mundo, vai olhar para isto que chamamos de realidade, sem atribuir um valor absoluto àquilo que é relativo. Assim você vai navegar no oceano do samsara com o coração e a mente fixos na natureza real. E quando você se vincula com as pessoas, você deve reconhecer que cada um de nós tem uma lente, uma subjetividade diferente das demais e que naturalmente nós vamos pegar coisas, vamos recolher coisas diferentes da mesma realidade que todos observamos. Considerando a diferença entre essas subjetividades, entre a visão e o ego de cada pessoa, a solução não é vincular-se de ego para ego, mas vincular-se de absoluto para absoluto. Ou seja, se alguém traz alguma dificuldade, desafio, ofensa, o que quer que seja para você, você não olha para as palavras nem para as atitudes da pessoa, porque isso pertence ao plano da projeção, ao plano do subjetivo. Você responde para a pessoa básica, a pessoa fundamental, e essa é
paramártica. Essa é a pessoa no seu aspecto ilimitado. E se você se relaciona de pessoa fundamental para pessoa fundamental, de ilimitado para ilimitado, você vai resolver todos os conflitos. É isso aí, galera. Obrigado por nos ouvir e até a próxima. Namastê!